Oi, pessoal, tudo bem? Acho que vocês já assistiram aí o vídeo com a teoria, né? Que o professor Rafael explicou, muito bem explicado. Agora eu vou resolver aqui com vocês alguns exemplos, tá certo? Eu peguei aqui como exemplo a questão número 45 do nosso livro. Essa questão diz o seguinte: uma pessoa planeja um circuito conforme mostra a figura abaixo. A corrente I, que parte do ponto A e chega até o ponto B, é igual a 10 amperes. Sob tais condições, o valor da corrente medida pelo amperímetro e a tensão registrada pelo voltímetro são, respectivamente, de quantos amperes e quantos volts. É isso que a gente quer. Bem, como vocês viram no vídeo anterior aí, amperímetro é um instrumento de medida elétrica capaz de medir corrente e voltímetro é aquele instrumento capaz de medir voltagem, tensão, diferença de potencial. Para que eles tenham essa função, eles devem ser conectados em um circuito em série e em paralelo, respectivamente, com o elemento no qual se deseja medir tais grandezas. Vejam aqui, o amperímetro está associado em série com o resistor de 2 ohms, ok? Com o resistor R2 e, claro, com o resistor R3 também, ok? Portanto, esse amperímetro mede qual é a corrente que passa nessa malha, certo? Nessa malha inferior que possui 2 resistores. E aqui, o voltímetro está conectado em paralelo com o resistor R3. Portanto, significa que este voltímetro mede qual é a diferença de potencial entre os terminais desse resistor R3 apenas, certo? Então, entendido isso, nós podemos determinar qual é a leitura de cada um desses medidores. Para isso, nós teremos que determinar qual é a corrente que passa nessa malha inferior ou nesse ramo inferior e depois teremos que determinar qual é a diferença de potencial entre os terminais do resistor R3, ok? É esse o nosso trabalho. Como a gente já viu, né? Nós devemos determinar a corrente que passa pelo amperímetro. Notem que a corrente que passa pelo amperímetro é essa aqui, ó, que está circulando através dessa malha, certo? É a corrente I2. Então, o meu objetivo é determinar quanto vale a corrente I2, pois é ela que passa através desse amperímetro, e depois eu quero determinar qual é a diferença de potencial entre os terminais do resistor R3, já que o voltímetro está conectado nos terminais desse elemento do circuito, certo? Bom, para fazer isso, nós temos algumas análises aqui nesse problema. Vejam que uma corrente I de 10 amperes parte do ponto A, certo? Quando essa corrente percorre esse trechinho aqui com apenas fio condutor, ela chega até esse primeiro nó. Em nós ocorre a divisão da corrente elétrica, a bifurcação da corrente elétrica. Então, quando a corrente I atinge esse nó, ela se divide em duas partes. Ela se divide em I1 e em I2. I1 segue esse caminho, chegando até o ponto B, e I2 segue este outro caminho, chegando até o ponto B. Vejam, então, que I1 chega aqui e I2 chega aqui, se juntando novamente e dando origem à corrente I, aquela que saiu lá do ponto A. Por isso é que o problema diz que a corrente que sai de A chega em B. A gente chama esse princípio de princípio da continuidade da corrente elétrica e que é relacionado por uma das leis de Kirchhoff, que a gente vai ver mais à frente, a lei dos nós, que fala que a quantidade de corrente que entra em um nó tem que ser igual à quantidade de corrente que sai de um nó. Isso porque o princípio de conservação de carga elétrica se mantém válido. Então, a corrente não desaparece, a carga elétrica não desaparece. Dessa forma, nós podemos escrever aqui, ó, que
I1 mais I2, que é a corrente que percorre o caminho inferior, é igual a 10 amperes. Isso a gente pode escrever considerando, então, aí a continuidade da corrente elétrica, o princípio da conservação de carga elétrica e essa lei de Kirchhoff dos nós. Bem, vejam que somente com essa expressão não é possível determinar quanto vale I2, porque a gente não sabe quanto vale I1. Então, eu preciso de algumas outras informações para isso. Esqueçam esse voltímetro por enquanto, tá? Nosso objetivo aqui é determinar a leitura do amperímetro. Para isso, eu vou esquecer o voltímetro e vou representar aqui o circuito somente com os resistores, tá? Então, tá aqui o resistor R2, aqui o R3 e aqui está o R1, ok? Tá aí os pontos, certo? Então, eu tenho aqui, ó, que este nó é ponto A também e que aqui eu tenho ponto B também, certo? Vejam que o resistor R1 está conectado entre o ponto A e B e que o resistor R2 mais o R3, porque o R2 e o R3 estão em uma associação em série, estão conectados no ponto A e no ponto B também. Notem que o equivalente de R2 e R3 está em paralelo com R1. Vocês conseguem enxergar isso? Ó, a gente pode fazer por partes, mas a gente já tem aqui, ó, que esses dois estão em série, ok? Porque é o mesmo fio que conecta os dois. Consequentemente, nós podemos determinar o equivalente e substituir essa associação por um único resistor. Seria isso aqui, ó, o caso. Estão vendo? Eu substituí aqueles dois por um único. Quem é o único? É o equivalente. Se os dois estão em série, o equivalente dos dois é a soma. Quanto vale cada um? Vale 2 e vale 2, logo o equivalente é igual a 4 ohms. Portanto, eu teria aqui um resistor de 4 ohms e aqui um outro resistor de 12 ohms. Vejam que pelo fato destes dois resistores estarem associados em paralelo, nós podemos afirmar que a diferença de potencial entre os terminais de cada um é a mesma. Isso é a condição para que eles estejam em paralelo. Notem, então, que a diferença de potencial nos terminais do resistor 1 é igual à diferença de potencial no equivalente entre 2 e 3, ok? Vejam que, para determinar a diferença de potencial entre os terminais do resistor 1, eu posso aplicar aqui diretamente a lei de Ohm. Notem que a lei de Ohm aplicada a esse resistor é R1 vezes a corrente que passa por ele. Qual é a corrente que passa pelo resistor 1? É a corrente I1. Então, eu vou substituir ali embaixo. Eu tenho aqui R1 vezes I1, ok? Isso vai ser igual à resistência equivalente dos resistores 2 e 3 vezes a corrente que passa por eles, que é a corrente I2. Notem aqui, ó, I2 passa em R2 e passa em R3. Consequentemente, ela também passa no equivalente, tá bom? Notem, então, que nós temos aqui, olha, que R1 é igual a 12. Então, eu tenho 12 vezes I1, ok? E a resistência equivalente é igual a 4. Então, é 4 vezes I2. Observem aqui que nós encontramos uma outra expressão envolvendo I1 e I2, não é mesmo? Se a gente tem agora duas expressões envolvendo I1 e I2, nós podemos determinar qual é o valor de I2, que é a resposta da primeira parte do problema. Vou colocar aqui do ladinho para a gente ver. Nós temos que I1 mais I2 é igual a 10 e nós temos que 12 vezes I1 é igual a 4 I2. Ou ainda, né, gente, que I2 é igual a 3 vezes I1, certo? Aí eu passei o 4 dividindo para o outro lado, né? 12 por 4 dá 3, ok? Logo, vejam só, é possível determinar quanto vale I2 e quanto vale I1. É só fazer aqui um sisteminha linear muito simples, né? Substituição resolve. I1 mais I2, que é 3 vezes I1,
é igual a 10. Logo, nós temos que 4 vezes I1 é igual a 10. Portanto, I1 será igual a 10 dividido por 4. 10 dividido por 4 amperes. 10 dividido por 4 dá quanto? A gente pode fazer essa conta, né? 10 dividido por 4 é 2,5. Então, 2,5 amperes. Este é o valor da corrente I1. Quanto vale agora o valor da corrente I2? A gente calculou, né? 3 vezes 2,5. I2, portanto, é igual a 3 vezes 2,5, que é 7,5 amperes. Notem, I2, que é a corrente que passa, ó, aqui no resistor 2 e no resistor 3, e que, portanto, passa pelo amperímetro. E o amperímetro mede justamente aquela corrente que passa por ele, que é I2 igual a 7,5 amperes, certo? Fiz isso, determinei a primeira parte do problema, tá aí solucionado. A corrente vale 7,5 amperes. Agora eu preciso determinar a leitura do voltímetro. Sabendo que o voltímetro está lendo, qual é a diferença de potencial nos terminais do resistor 3? Vejam aqui que nós podemos determinar qual é essa diferença de potencial, porque eu sei qual é o valor da resistência e eu sei qual é o valor da corrente que passa por esse resistor. Já que ele está em série com R2, a corrente lida no amperímetro é a mesma que passa em R3, portanto, 7,5 amperes. Então, aplicando a lei de Ohm, tá? No terceiro resistor, eu tenho o seguinte: a diferença de potencial entre os terminais desse resistor R3 é igual à sua resistência vezes a corrente que passa por ele, é a corrente I2. Então, a DDP nos terminais desse resistor é igual a 2, que multiplica 7,5. Portanto, a diferença de potencial é igual a 15 volts. Está aí determinado, ok? Fechamos o problema, então. Por quê? Porque se eu sei qual é a diferença de potencial nos terminais de R3, eu sei qual é a leitura do voltímetro. A resposta para a gente é o item D, certo?